Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12 de abril de 2023, seguindo aqui com os nossos trabalhos de play-in. Hoje Toronto Raptors, Chicago Bulls, Pelicans e Oklahoma City Thunders. Vamos fazer mais uma vez aquela análise extremamente aprofundada com números e estatísticas para que a gente mesmo no Red tenha aquela sensação de dever cumprido, além, é claro, de aumentar as nossas possibilidades de green no médio a longo prazo. E se você quer uma segunda opinião além da nossa para poder fazer as suas análises em tips da NBA diariamente, o link do nosso parceiro tá aqui embaixo, do ArtBet, grupo de tips parceiro aqui do nosso canal mais antigo do YouTube, com mais de 10 mil clientes, onde eles indicam, além de múltiplas entradas ao vivo e pré-jogo, eles também indicam alguns palpites de outras ligas de basquete mundo afora. O link free do grupo gratuito deles está aqui na descrição para vocês clicarem, participarem, ajudarem o nosso canal a seguir acontecendo. Mas bora aqui para nossa análise: Toronto e Chicago Bulls, partida que acontece hoje às 8 horas, Toronto Raptors, que se vencer, ou então o Chicago Bulls que venceu, o Toronto joga em casa hoje, enfrentam aí, o derrotado do jogo de ontem, Miami Heat, ou seja, quem perder tá fora e quem vencer vai ter que vencer mais um jogo consecutivo para se classificar para os playoffs. Não deve ser tarefa fácil, mas acima de tudo, perder hoje tá fora, beleza? Então os times têm que se esforçar ao máximo que eles podem hoje, entregar tudo que eles podem, aquilo que eles têm de melhor, e minar os principais jogadores adversários. Quem conseguir fazer isso vai sair vencedor. O Toronto Raptors, que hoje joga como mandante, na minha visão, é favorito para essa partida, mas a gente vai passar para vocês uma tip em relação à pontuação, que é o que a gente acha mais seguro para esse confronto de hoje. Mas antes da gente passar para vocês, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações, confiram aqui no card aqui em cima, os nossos resultados de ontem, as nossas análises, e mais do que isso, nosso grupo VIP, o menor preço do mercado por apenas R$ 29,90. Vocês vão participar desse primeiro mês, ver que vale a pena recuperar esse dinheiro rapidamente, mais do que isso, aprender muito com a gente, porque além de muitas entradas exclusivas, além de múltiplos que a gente está se propondo a enviar para vocês nessa pós-temporada, a gente também tem o nosso material especial para os playoffs, indicando como é a nossa prévia para o confronto, como se fosse um guia, e mais do que isso, os pontos fortes e fracos das equipes, onde a gente deve ou não explorar e quem devem ser os destaques desses confrontos de pós-temporada que começa já nesse final de semana. Beleza? Então chame lá no WhatsApp, conheçam e adquiram conteúdo que vocês só vão ver lá. O jogo entre Toronto Raptors e Chicago Bulls, a gente vai trabalhar com abaixo de. Eu acredito que a pontuação para essa partida tá com a linha muito baixa, mas eu acho que pelo tom aí, de jogo decisivo, talvez eles cadenciem um pouco melhor as suas tomadas de decisões, demoram mais, para poder arremessar, estudem bastante o adversário e, mais do que isso, selecionem melhor o arremesso, rodem bastante a bola e segurem o jogo em caso de vantagem. Então, para essa partida entre Toronto e Chicago, o nosso palpite é abaixo de 218,5 pontos totais no jogo entre Raptors e Bulls. Claro, é uma linha muito baixa, o ideal é a gente tentar pegar no ao vivo ali um abaixo de 223,5, 224,5, que eu acho que faz mais sentido e tem um potencial lucrativo maior. Porém, aqui no pré-jogo eu acredito que seja um jogo abaixo de, claro, a gente tem as nossas argumentações e números que justificam isso, a gente não tira do lado, é assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade. Nos últimos 4 confrontos diretos, em nenhuma dessas partidas foi superada essa marca de 218,5 pontos nos encontros entre essas franquias. Mais do que isso, nos 3 duelos que as franquias tiveram nessa temporada, em nenhum deles também essa linha foi superada. A média de pontos feitos nesses últimos encontros entre eles foi de 209,8 pontos médios dentre pontos feitos e sofridos, e vice-versa, para o Chicago Bulls e para o Toronto Raptors, o que é uma média muito baixa. Outros números que a gente pode trazer para vocês é o Toronto Raptors nos últimos 9 jogos jogando em casa, seguraram seus adversários em 104,7 pontos de média, enquanto que o Chicago Bulls nos últimos 9 jogos como visitante segurou eles em 105,3. Então é um jogo que eu acredito que deva ser defensivo, onde os times vão poder entregar aquilo que eles fazem de melhor, o que fizeram de melhor nessa temporada, que foi se defender. Vamos trazer aqui alguns números que justifiquem ainda mais esse abaixo de, e eles são o seguinte: o Chicago Bulls foi a 5ª melhor defesa da NBA, enquanto que o Toronto Raptors foi a 11ª, ou seja, 2 defesas quase de top 10. Ofensivamente, o Chicago Bulls foi um dos 10 piores ataques da NBA, o que também contribui bastante para a gente trabalhar com esse abaixo de, enquanto que o Toronto foi o 13º melhor ataque
da liga. Mas alguns números que também contribuem para isso, se a gente for aplicar o filtro no pós-All-Star Game, a gente vai ver que esses times foram ainda melhores nessas questões que justificam esse abaixo D. Sendo o Toronto a oitava melhor defesa da NBA pós-All-Star Game, o Chicago Bulls ali também sendo quase uma defesa de top 10. Outra coisa que a gente também pode observar é em relação à bola de 3 dessas equipes, que também não foi grande coisa nessa temporada. Se formos observar, em número de bolas de 3 feitas por jogo, o Chicago Bulls foi o pior time da NBA e o Toronto Raptors o terceiro pior de toda a liga. Em relação à eficiência, o Toronto foi a terceira pior eficiência em bolas triplas e o Chicago Bulls foi apenas a 16ª melhor, ou seja, dois times na metade de baixo da tabela nesse quesito. Em relação a pontos feitos por partida, nós também estamos falando de dois times que estão entre os 10 piores na NBA. E outra coisa que a gente também gosta de levar em consideração é o ritmo, o pace dessas duas franquias no mês de março. Especificamente, decidi tirar ali o mês de abril porque a gente está falando de um mês em que muitos jogos nem estavam sendo levados a sério, seja por parte de uma dessas equipes ou por parte de seus adversários. A gente acabou falando de um Chicago Bulls que foi o terceiro time mais lento da NBA e de um Toronto Raptors que foi o sexto time mais lento da NBA, o que significa times com poucas posses de bola por minuto nos jogos dos quais eles estão envolvidos. Defesas que estão muito bem, ataques que não são nada demais, principalmente do Chicago Bulls, que na temporada deixou bastante a desejar, e times com pouca bola de 3. O último número interessante para a gente analisar, além, é claro, da gente também ter destacado o histórico recente do lado defensivo entre essas equipes, os confrontos diretos entre eles, é a questão dos rebotes ofensivos. O Chicago Bulls é um time que tem um percentual de rebotes ofensivos nesse recorte muito baixo, ou seja, eles não podem corrigir muitos dos seus erros com pontos de segunda chance, coisa que a gente viu ontem em excesso no jogo do Atlanta Hawks, que certamente se o Miami Heat tivesse sido um pouco mais cuidadoso nesse quesito, o Atlanta teria pontuado ainda menos. Outra coisa que a gente também pode destacar, e uma coisa que eu tinha até certo medo para esse confronto, é a qualidade do Toronto Raptors em fazer muitos pontos de contra-ataque. Geralmente pontos de contra-ataque você economiza muito relógio, você converte eles com muita facilidade e você garante muitas posses extras durante o jogo. O Toronto Raptors é um dos times que mais faz pontos de contra-ataque na NBA, se a gente for ver aqui, são o terceiro time que mais faz pontos de contra-ataque em toda a liga. Porém, o Chicago Bulls é um time que sabe defender essas bolas de transição, sendo a sétima melhor defesa de pontos de contra-ataque da NBA, e dentre os visitantes da liga, eles são o segundo time que melhor defende pontos de transição. Então eu acredito que não deva ser uma grande opção do Toronto fazer esse jogo veloz de trocação, até porque existem jogadores atléticos do outro lado, mas acima de tudo eles vão fazer um jogo defensivo no qual eu acredito que será mal pontuado. Repito, essa linha tá bem baixa, dá para procurar algo melhor no ao vivo, mas os números, o histórico recente entre essas equipes e coisas do tipo indicam sim um abaixo D. Nosso único fator aqui negativo é a eficiência ofensiva do Toronto Raptors, que melhorou bastante pós All-Star Game, mas eu diria que é apenas um dos fatores que contribuem diante de tantos outros, né, que justificam o nosso under, e mais do que isso ajuda a gente também a entender e acreditar que o Toronto também é favorito. Porém, como a gente sabe que apesar de instável esse time dos Bulls, com Zach LaVine, Vucevic e DeRozan, eles podem vencer de qualquer um, da mesma forma que eles podem perder de qualquer um, a gente acredita que a melhor opção é trabalhar em pontos. Então, abaixo de 218 pontos e 5 pontos é o nosso palpite para Toronto Raptors e Chicago Bulls. Algumas coisas que a gente precisa ficar de olho: número de assistências contra o Chicago Bulls, número de bolas de 3 contra o Chicago Bulls, e outra coisa também bem interessante em relação à pontuação dos jogadores do Chicago. A gente pode ter um jogo aqui em que a pontuação pode ser muito bem distribuída e, consequentemente, as principais estrelas não consigam ultrapassar a sua linha de pontos. Em relação às assistências do Toronto Raptors que eu comentei, o Chicago Bulls é um time que cede muitas assistências por jogo, um dos 10 times que mais cedem assistências na NBA, porém, geralmente essas assistências são tão bem distribuídas em relação à posição, se a gente for olhar aqui no Fantasy Pros, que acaba sendo complicado a gente definir para qual posição, qual jogador de qual posição a gente tem que investir. A única que nos deixa um indício mais claro aqui, né, de que o Chicago Bulls pode ceder muitas assistências é a posição de shooting guard, mas ainda assim eu não considero um número alto o suficiente para a gente falar, pelo menos olhando aqui esse recorte dos últimos 15 jogos, para a gente falar, é nesse jogador que a gente tem que investir. Acaba que as coisas vão sobrar um pouquinho para o Fred VanVleet, principalmente porque nos últimos 6 jogos ele tem média de 9.8 assistências contra os Bulls, e também a linha dele está em 7.5, então acho que tem bastante potencial. Porém, como é um jogo que eu acredito que vai ser um pouco mais defensivo, não é uma linha da qual eu me sinto tão confortável assim em trabalhar, principalmente nesse pré-jogo, mas acho que é uma na qual vale ficarmos de 8, tendo superado de olho
vale ficarmos de olho tendo superado em 5 dos últimos 6 confrontos diretos. Beleza, bora partir aqui para New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders. E se você se interessou por essa linha do Fred VanVleet, que repito para vocês, é sim bem interessante, vou deixar aqui o nosso recado da Stake, a casa de apostas que é parceira do nosso canal e tá com uma mega promoção para quem fizer o cadastro, link aqui na descrição. Com o cupom Sexta de Trade, vocês vão conseguir ter a sua primeira aposta livre, ou seja, segura. Se você errar, eles devolvem o seu dinheiro. Claro, tem as regras nos termos e condições que você encontra no site, mas além disso a gente te dá outros de tantos motivos para vocês conhecerem a Stake. Aqui você pode assistir os jogos ao vivo com o melhor nível de streaming, transmissão e qualidade, e mais do que isso, se você gosta de trabalhar com jogadores, esse é o lugar certo para vocês. A gente já vai citar aqui o exemplo do próprio Fred VanVleet. Se você acha que apesar de 7.5 nas assistências dele é uma linha sedutora, até por esse histórico recente, claro, a gente precisa levar outras coisas em consideração, você pode simplesmente aumentar essa odd porque você pensa, 7.5 é muito pouco. Aqui você ajusta de 1 em 1. A odd melhora bastante, mais do que isso. Se você quer uma linha mais segura, você também pode diminuir ela para 6.5, para 5.5 e por aí vai. Esses ajustes que a gente pode fazer dentro das apostas na Stake é aquele famoso ajuste que sempre que a gente acaba não batendo por apenas um rebote, uma assistência, um pontinho, a gente olha e fala, obrigado Stake por permitir que eu abaixe essas linhas, que eu regule elas e mais do que isso, que eu seja bem lucrativo. O link dele está aqui na descrição, o cupom também, Sexta de Trade, é só fazer o cadastro através desse link que vocês garantem a sua primeira aposta livre. Beleza, bora aqui para New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, mas antes, pessoal, já deixaram o like de vocês? Só clicar no botão de joinha vai ajudar muito a gente. Mais uma vez, meta de 250 likes, agora o play-in, o bicho tá pegando, todo mundo tá voltando as atenções pra NBA, e é a hora que de fato os times dão o seu melhor, que isso é onde a gente pode ser mais lucrativo. Então conheçam o nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp, o menor preço do mercado e mais do que isso, além de muito conteúdo que vocês vão ter e tipos exclusivos, vocês vão adquirir muito conhecimento. Beleza? Bora aqui de New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders. Bom, eu tinha uma posição muito clara aqui para esse jogo, que seria investir a favor do New Orleans Pelicans. Mas a gente precisa ceder, aceitar os números que o mercado apresentam pra gente, mais do que isso as oportunidades e as linhas que as casas de apostas também oferecem pra gente. Lembrando que aqui a gente sempre passa linhas em torno de 1,50 para vocês e linhas superiores lá no nosso grupo VIP. Mas hoje, de acordo com todo o contexto que o mercado vem apresentando pra gente, o nosso palpite é handicap de mais 9.5 Oklahoma City Thunders. Handicap de mais 9.5 Oklahoma City Thunders, eles que foram dos principais times para cobrir handicap nesta temporada, principalmente fora de casa, conseguiram cobrir na maioria das vezes contra o New Orleans Pelicans, é o nosso palpite preferido para essa rodada de hoje, mais 9.5 Oklahoma City Thunders, ou seja, se a gente ganhar o jogo, é green. Se a gente perder o jogo por até 9 pontos de diferença, é green também. O que a gente não pode é perder por 10 ou mais, lembrando, linha de 1,50 aqui para vocês aproveitarem, fazerem a simples de vocês, melhorarem se vocês quiserem, mas que eu acho que tem muito potencial. Como eu disse, a gente estava seguro de que o New Orleans Pelicans e a sua vitória talvez fosse a melhor opção, até porque o mando de quadra pelo menos deveria fazer diferença, coisa que acabou não fazendo tanto assim ontem. Mas os números disseram que a gente estava errado e que o handicap positivo do Oklahoma é o melhor a se fazer. Bom, por que a gente acredita nisso? Nos últimos 5 jogos consecutivos, o New Orleans Pelicans não conseguiu cobrir esse handicap. Eles perderam 2 e venceram 3, mas não conseguiram vencer por 10 pontos de diferença nenhum dos seus adversários desse recorde. Outra coisa que a gente pode observar é o Oklahoma City Thunders. Nos últimos 7 jogos contra o New Orleans Pelicans, eles, verdade, perderam a maioria, ganharam 3 e perderam 4, mas eles também não perderam por 10 de diferença nenhum desses jogos. Imagina um jogo hoje com caráter decisivo em que o Oklahoma City Thunders vai trabalhar no seu melhor e, mais do que isso, vão ser insistentes até o final. Outros números interessantes que a gente pode destacar é a média de 33,5 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, o principal jogador do OKC, contra esse adversário nos últimos 4 encontros. Números extremamente positivos e uma média aí, né, de mais de 33 pontos, o que também é bem interessante. Outra coisa que a gente também pode observar é que nos últimos encontros como visitante ele fez 35 e 31 pontos, o que também é muito bom. Aproveitamento de quase 46% nos arremessos, mas a gente também tem outro número aqui que pode ser bem interessante para essa nossa análise. Se a gente for observar aqui, né, o número de arremessos tentados por jogadores a menos de 5 pés da cesta, o Shai Gilgeous-Alexander foi o 5º jogador com mais tentativas de arremessos dessa distância de toda a NBA.
Calma que a gente já vai explicar isso para vocês. E ele nem é um jogador de garrafão, como por exemplo alguns dos que estão acima deles e que são usados de termo comparativo, como Anthony Davis, o Giannis Antetokounmpo e o Zion Williamson. E por que eu estou destacando isso? Bom, a equipe do New Orleans Pelicans é o time com pior aproveitamento em defesa de arremessos dessa distância, 68,5% dos arremessos tentados contra os Pelicans a menos de 5 pés da cesta são convertidos. Isso é muito interessante porque o Shai Gilgeous-Alexander tem um encaixe interessante para poder produzir bem contra eles, e se você tem um contexto no qual o seu principal jogador pode e deve pontuar muito bem, você tá a um passo ali de minimamente conseguir fazer um jogo competitivo. É claro que os Pelicans vão trabalhar e tentar evitar que esse jogador seja produtivo nesse setor, mas ao mesmo tempo isso também vai gerar margem e espaço para os jogadores do OKC que estão muito bem, e mais do que isso, eles distribuem muito bem essa linha de pontos entre eles, onde a gente tem diversos jogadores ali com média de 2 dígitos, né, de 10 pontos, sendo eles o Josh Giddey, o Luguentz Dort, o próprio Shai Gilgeous-Alexander, nem se fale, que foi um dos principais cestinhas da NBA nessa temporada, mas a gente também tem outros jogadores como o Jalen Williams, que vem produzindo muito bem, e alguns jogadores que podem vir do banco e contribuir bastante para que essa equipe tenha bons resultados. O Oklahoma City Thunder venceu o último confronto do New Orleans que essas equipes tiveram, dominando praticamente todo o jogo e abrindo uma margem de diferença para os seus adversários também bem grande, onde Josh Giddey, o Jalen Williams conseguiram ali, né, ficar próximo da marca dos 20 pontos. Nos outros confrontos que vale a pena a gente dar uma olhada também, uma diferença bem pequena no placar, mas mais uma vez diversos jogadores ali pontuando assim de pelo menos 15 pontos para cima, no caso foram 4 deles. E nesse jogo aqui de 125 a 128 no placar, foi um jogo no qual foi resolvido ali no overtime, ou seja, o Oklahoma City Thunder teve sim chance de vencer e mais uma vez aí, né, 5 jogadores pelo menos com 2 dígitos na pontuação. Então dá pra gente botar uma fezinha aqui neles e nesse handicap de mais 9.5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo que adora falar de apostas esportivas, vai ajudar muito a gente. Meta de 250 likes e comentem também aí embaixo se vocês concordam, discordam, algumas dicas que vocês podem ter, até porque é muito interessante essa troca de ideias, porque muitas pessoas podem ser lucrativas. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!